Na realidade, vamos continuar, né, a mensagem que começamos a pregar no domingo. E pregamos 3 pontos da mensagem. Hoje nós vamos pregar mais 3 pontos. Então a mensagem tem como tema Evitando a Secularização da Igreja. Parte 2, né? Mas só vai ter parte 2, viu? Não vai ter mais não. O nosso texto, Efésios capítulo 5, versículo 27, que nos diz o seguinte: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que igreja, realmente, como a Bíblia diz aqui, né? Que igreja gloriosa, né? Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Um dia nós vamos realmente estar assim, lá no céu. Mas, irmãos, o objetivo nosso realmente é chegar lá dessa forma. Nosso objetivo é chegar lá dessa forma. É apresentar realmente a igreja dessa forma, como igreja gloriosa, como ela é. É interessante que eu não esqueço de algo que o pastor Christian disse sobre a sua conversão, né? Pastor Christian, para quem não sabe, é um pastor missionário aqui no Brasil, ali em Senador Canedo. E ele é filho de pai peruano com mãe chinesa. E ele disse como, quando na conversão dele, se eu me lembro bem, alguém apresentou para ele um folheto, convidou ele para ir na igreja e falou mais ou menos para ele o seguinte, né? Venha conhecer uma igreja perfeita, cheia de pecadores. Venha conhecer uma igreja perfeita, cheia de pecadores. E aquilo chamou a atenção dele, né? E ele foi, né? Uma igreja perfeita, né? Cheia de pecadores, eu quero ver isso, né? E foi, e Deus tocou no coração dele e ele se tornou mais um, né? Da igreja perfeita, mais um pecador da igreja perfeita. Amém? Então a igreja realmente, irmãos, é algo maravilhoso. Imagina você ser resgatado, você ser amado, né, sem condição alguma, sem pagamento algum, sem merecimento algum. Então é algo maravilhoso realmente poder pertencer à igreja. Como nós falamos na semana passada, né, o tema evitando a secularização da igreja. Para quem não sabe, secular vem de século. Por isso, então, quando nós dizemos secularização, isso nós estamos dizendo que é a tentativa de conformar a igreja ao século presente, tornando então a igreja cristã cada vez mais mundana, ou seja, cada vez mais parecido com o mundo, cada vez mais carnal, cada vez mais corrompida, ao ponto realmente, creio eu, de Deus sentir vergonha da igreja pela qual o Senhor Jesus pagou um preço tão alto. Romanos 12, versículo 2, nos diz que não devemos ser conformados com o mundo, de forma alguma. Nós podemos até aceitar algumas coisas que acontecem no mundo, porque não tem como mudar. Mas conformar, nunca. E muito menos a igreja. A igreja não deve secularizar, ou seja, não deve conformar com este presente século. Não podemos cometer o erro de confundir, irmãos, aquilo que é secular com aquilo que é contemporâneo, ou seja, a igreja deve ser contemporânea, sim, né? Alguns métodos, algumas formas de trabalhar devem sim ser contemporâneo. A mensagem é a mesma, a mensagem não muda, né? A Bíblia, como diz aí um pastorzinho, né? Se é que eu posso chamar de pastor, diz que a Bíblia tem que ser revisada, né? Reescrita, né? E um tanto de aí, né? A Bíblia já é perfeita. Ela é tanto atual quanto também no tempo que ela foi escrita. Então ela é perfeita. Ela não precisa contemporaneizar. Mas sim, algumas palavras, né? Vai mudando. Mas ela não precisa realmente mudar nada, porque ela é perfeita. A questão realmente de conformar com este século
é até mesmo, muitas vezes, tornar a Bíblia cada vez mais mundana, né? Hoje sabemos que tem muitas traduções também, traduções terríveis. Nem posso dizer se é tradução, né? Algumas coisas que tem por aí. O problema também é que a igreja tem procurado cada vez mais assumir uma identidade própria, ou seja, ela se sente dona de si mesma. Os pastores que foram colocados como servos se sentem dono da igreja e fazem conforme o que acham melhor e não conforme o que a Bíblia diz que deve ser. E dá muito problema, pelo menos para Deus. Para os homens não, como nós pregamos já outra mensagem, já pregamos várias vezes. Os homens gostam, uma igreja conforme o gosto do freguês. Né? Quem dita as regras são as pessoas que chegam ali, para que ninguém, né, saia da igreja ou então que a igreja não perca os fiéis. Mas isso tem um problema muito sério, porque quando nós assumimos uma identidade própria, nós basicamente estamos deixando de pertencer a Cristo. Estamos deixando de seguir as ordens do nosso mestre. Estamos deixando de seguir as doutrinas dos apóstolos, que basicamente, né, juntamente com Jesus, foram os fundadores da igreja. Nós vemos que por aí os números têm sido mais importantes do que a pregação da palavra de Deus. As igrejas, os pastores, líderes religiosos têm feito de tudo para que as pessoas encham suas igrejas. E tem igrejas por aí, infelizmente, cheias de pessoas vazias de Deus. Porque aquela igreja, infelizmente, tem desviado dos caminhos da palavra de Deus. As igrejas estão oferecendo uma religião de entretenimento no lugar da pregação do puro evangelho de Deus. Os pastores estão recorrendo até a marketing, até a treinamento de marketing para atrair mais pessoas à sua igreja. Estamos, irmãos, pelo menos a igreja perante o mundo, ela está perdendo a sua identidade de igreja de Jesus Cristo. Sinceramente, a igreja já perdeu total respeito do mundo. Garanto que você já ouviu alguém dizer, olha, eu conheço tal crente que é assim, assim, assim. Faz isso, faz aquilo. A igreja perdeu total respeito pelo que acontece aí fora. E o problema é que eles colocam todas as igrejas na mesma caixa, né? Na mesma panela, né? Tudo é da mesma panela, e não é. Infelizmente, não é. Eu já até, outra mensagem, eu falei, né? Que a gente vai numa igreja evangélica aqui, vai em outra igreja evangélica ali, e já muda a questão. Já muda o tipo de culto. Você vai numa terceira igreja evangélica, já é diferente das duas primeiras. Então, é algo realmente que não pode estar certo, porque a Bíblia é uma só. Alguém está fora da Bíblia. Porque se a Bíblia é uma só, se as escrituras, as mensagens, os mandamentos são os mesmos, então por que tem tanta diferença de igreja e tanta placa de igreja? E cada dia que passa, cada ano que passa, mais placa, mais nomes vão surgindo. O problema é muito sério, mas sabemos também que isso não faz parte, mas Deus já profetizou isso. Deus já falou que realmente nos últimos dias, Ele disse, será que vai haver fé na terra? Ao invés das pessoas irem até Deus, correrem para Deus, elas estão cada vez mais afastando de Deus. E as próprias chamadas igrejas. Então nós estamos perdendo a identidade de igreja de Jesus Cristo, pois o mundanismo tem adentrado a igreja. Como eu preguei na primeira mensagem, se você vai numa igreja evangélica e vai numa discoteca, é a mesma coisa, não muda nada. Algumas igrejas, eu digo, né? Se você vai num barzinho, né? Pelo menos o ambiente, e algumas igrejas, o ambiente é o mesmo. Pasmem, se você vai numa boate, tudo escurinho, e você vai numas igrejas, tudo escurinho, o ambiente é o mesmo. Infelizmente, como eu já disse, ao invés da igreja cada vez mais santificar, cada vez mais ir perto de Deus, cada vez mais eles vão dando um jeito de se afastar e se parecer mais com o mundo.
A Bíblia é clara em dizer, irmãos, Romanos 12, 2, mais uma vez, e não sedes conformados com este mundo. Tiago 4, 4, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. 1 João 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. João 18, versículo 36, o meu reino, Jesus dizendo, né? O meu reino não é deste mundo. E Jesus dizendo também, em João 14, 30, se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Ou seja, eu não tenho nada a ver com o príncipe deste mundo. E sabemos que o príncipe deste mundo, o Deus desse século, é o diabo. Quanto mais nós parecermos com o mundo, quanto mais a igreja de Cristo parecer com o mundo, é uma frase meio estranha, né? Principalmente relacionada à igreja, a igreja fica do jeito que o diabo gosta, né? Já ouviu essa frase? Do jeito que o diabo gosta? Eu nunca ouvi usado na igreja, mas infelizmente é o que tem acontecido. O maior desafio da igreja é ser atual e atuante no mundo, mesmo sabendo que não pertence a este mundo, mas mesmo assim, fazendo de tudo para ganhar este mundo para Cristo. Irmãos, se nós estamos igual ao mundo, praticando as mesmas obras que o mundo, parecendo com o mundo, falando como o mundo, vestindo como o mundo, quem nós vamos impactar? O que eles vão ver diferente em nossas vidas? Se eles chegam em algumas igrejas e vêem o mesmo ambiente do mundo, o que isso vai fazer diferença em suas vidas? Por isso, é de suma importância que a igreja de Cristo seja sim contemporânea, mas não se secularizando. Antes, continuando firmada na santa palavra de Deus. A nossa regra de fé é a Bíblia. Não é o que a igreja batista diz, não é o que a igreja quadrangular diz, não é o que a assembleia diz, é a Bíblia. Se a Bíblia diz assim, e a igreja batista diz assado, está errado, está fora, está sendo antibíblico. Mas como que a igreja, então, pode ser firmada na palavra de Deus, contemporânea, mas não sendo secularizada? Nós já vimos a semana passada 3 características que a igreja precisa desenvolver. E hoje nós vamos ver a 4ª característica, mas lembrando aí as 3 características que a igreja precisa desenvolver para não secularizar, ela precisa ter um profeta de Deus, ou seja, alguém que transmita a palavra de Deus. A palavra de Deus, deixar bem claro, talvez alguém não estava semana passada, é essa daqui. Ah, pastor, mas eu vi alguém lá que levantou lá no que falou, eu tenho uma mensagem de Deus. Deve ser do diabo, porque a mensagem de Deus está completa, não precisa de mais nada. Isso é antibíblico. Então, precisa de um profeta de Deus, alguém que transmita fielmente a palavra de Deus. Ela precisa da mensagem da palavra de Deus. Se tem um profeta, se ele transmite fielmente a palavra de Deus, a mensagem vai ser a palavra de Deus. E não outra mensagem extra-bíblica ou algo inventado, né, para chamar as pessoas para a igreja. E ela precisa da comunhão, ou seja, precisa haver amor, precisa haver a unidade. Todos precisam ter o mesmo sentimento, precisa ter tudo em comum, como a igreja no princípio. Mas, continuando então a mensagem, a 4ª característica que a igreja precisa desenvolver, ela precisa da diaconia. E não é diaconisa, viu? Isso também é antibíblico. Ixi, agora eu vou arrumar briga, né? Ela precisa da diaconia, ou seja, do serviço. Serviço. Atos 6, versículo 3. A Bíblia nos diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Qual que era o importante negócio aqui, irmãos?
Qual era o importante negócio aqui? Está esquentando, né? Irmãos, come Bíblia. O que os diáconos iam fazer, irmãos? Aqui está a escolha dos diáconos. O que eles iam fazer? Jogar futebol, é isso? Aê, alguém lembrou, graças a Deus. Não me deixa assustado, não, irmãos. Eu tenho um ataque de coração aqui. Eles deviam dar assistência às viúvas que não estavam sendo assistidas financeiramente, né, com os bens materiais. A gente sabe que naquela época uma viúva, se não fosse ajudada, era morte na certa. E as viúvas estavam sendo desprezadas pela igreja. Os apóstolos não estavam dando conta de, ao mesmo tempo, né, transmitir a palavra, estudar, orar e ainda cuidar das viúvas ou cuidar da assistência social da igreja. E aí, então, eles decidiram aqui, né, escolhei, pois, homens, dentre vós, 7 homens. E preste atenção, irmãos, eu fiz questão de sublinhar aí o final do versículo. Este negócio é um importante negócio. A questão social é muito importante. A ajuda aos necessitados é muito importante. Como que eu sei disso? Esse texto é muito claro. O que eles fizeram? Eles escolheram 7 homens, qualquer, na verdade, pega aí os mais perrapados, os que não tem nada para fazer, sabe? Pega eles, vamos pôr eles para cuidar das viúvas. Foi isso, não foi? Por que não fizeram isso? Porque era um importante negócio, era algo muito importante. E eles fizeram questão de escolher 7 homens primeiro, de boa reputação. Então, não, aquilo ali é mal falado. Não, esse não serve. Cheios do Espírito Santo, cheio de sabedoria, pessoas sábias, entendidas, saber tratar com as pessoas, o que muitos não sabem, infelizmente, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então era algo tão importante que até as pessoas escolhidas não podiam ser qualquer pessoas. A igreja, irmãos, precisa deste serviço, de diáconos, servos, realmente que importem com as pessoas. A diaconia é um importante serviço que a igreja, sob inspiração e poder do Espírito Santo, presta aos necessitados. E eu faço questão aqui de destacar principalmente aos necessitados da igreja. Principalmente. Olha o que diz Gálatas 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são esses domésticos da fé? Os irmãos em Cristo, aqueles que pertencem à igreja de Cristo. Por que eu estou dizendo isso e fazendo a referência a isso, irmãos? Eu sei, a igreja sim, pode, até deve, ajudar as pessoas que não são parte da igreja, mas ela não é obrigada. Não existe nenhuma base bíblica de que nós somos obrigados a ajudar alguém que não pertence à nossa igreja. Por que eu digo isso? Nós temos aí o Facebook, né? E muitas vezes, né, as pessoas mal intencionadas, né, entram no Facebook e mandam mensagem querendo coisas, né, querendo que ajuda nisso, passagem para isso, passagem para aquilo. E outro dia a gente teve até que problema aí, né, de pessoas fazendo isso. Como que se a igreja fosse obrigado? Só porque nós não ajudamos, eu estava fora da cidade, me colocaram como mentiroso, só porque na quarta eu estava na igreja no culto, que eles viram lá no Facebook, e na quinta de manhã eu já fui para Franca, né, dar aula lá no seminário. E falaram que eu era mentiroso, que eu não estava, que eu estava em Araguari. Então pessoas mal intencionadas, querendo prejudicar, querendo se dar bem às custas dos bons. A igreja não é assistência social. A prefeitura tem assistência social. Não estou dizendo que a igreja não deva ajudar, não é isso, mas não é obrigada. A obrigação, e aí sim, é obrigado, é olhar os irmãos na fé, os domésticos da fé. No caso lá de Atos, as viúvas que pertenciam à igreja. Prestar atenção
Como é que está indo? Né? Está bem? Está faltando alguma coisa? É muito importante isso, irmãos. Quando a igreja de Cristo não presta este serviço, mostra que esta igreja não se preocupa e não ama verdadeiramente. A marca do cristão é o amor. Se nós não preocupamos uns com os outros, como nós já pregamos sobre a comunhão, né? Já falamos aí da comunhão, na terceira característica, que o amor de muitos, como diz a Bíblia, que iria se esfriar, mas eu digo, já se esfriou. Já chegamos nesse tempo em que o amor de muitos já se esfriaram, causando aí a falta de comunhão, que é uma das características da falta de amor, mas também outra prova disso é a falta de diaconia, ou seja, do serviço, da preocupação com os necessitados. Quando foi a última vez que você perguntou a alguém, irmão, como é que está? Está precisando de algo? Isso é preocupação, isso é interesse pelo que as pessoas estão passando, principalmente os irmãos na fé. 1 João 3,18 nos diz, meus filhinhos, não amemos só de palavra, nem de língua, mas por obra, e em verdade, larga de ser falso. Eu te amo, irmão, eu te amo, irmão. Mas nunca se preocupa, nunca pergunta como é que está, precisa de algo, né? Está indo bem? Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao vosso Pai, que está nos céus. Irmãos, o mundo precisa ver essa luz resplandecer, o mundo precisa ver a luz da igreja resplandecer, de tal forma que eles, mesmo sendo incrédulos, eles ainda se endossam, mas que povo realmente abençoado, olha, realmente eles servem a Deus, eles se amam, nós vemos isso. A quinta característica de uma igreja que não secularizou, ou que ela precisa desenvolver para não secularizar, ela precisa de disciplina ou limpeza. Disciplina, ou podemos dizer também limpeza. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2 nos diz, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos os entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Problema sério na igreja de Corinto, não é verdade? Um rapaz que mantinha relações sexuais com a sua madrasta, porque não disse que era sua mãe, era a mulher de seu pai, então provavelmente sua madrasta. E Mateus 18, 17 também nos diz, e se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considere-o como gentio e publicano. Essas são ordens bíblicas, irmãos. A questão de que alguém está no meio da igreja, ou está frequentando a igreja, ou até membro da igreja, principalmente membro, não é questão de frequentar, mas principalmente se for membro. A Bíblia fala que a igreja liga na terra, é ligado no céu. Então, se é membro, a igreja ligou essa pessoa. E ele faz parte da igreja, ou ela faz parte da igreja. A Bíblia nos dá ordem clara de que se alguém assim cometa alguns tipos de pecado, não porque um pecado é maior do que o outro, mas o problema é a repercussão que há naquele pecado, o estrago que faz sobre aquele pecado. Por exemplo, eu sei que todos aqui são mentirosos. É ou não é? Quem aqui não é mentiroso? Levanta a mão. Deixa eu ver o primeiro mentiroso aí. Irmãos, eu também sou.
Mas mentir é pecado, sim, desagrada a Deus. Não causa tanto estrago, dependendo da mentira também, né? Tem isso também, eu sei. Mas agora você é um jovem, você vai ter relações sexuais com a sua madrasta. Você é um homem casado, você vai e traz sua esposa, né, com uma jovem ou com mulher de outro homem. Aí a repercussão é bem grave. Sem falar das consequências que são graves. Então, se tem alguém assim dentro da igreja, a Bíblia nos dá a ordem clara de disciplina, de tratar o assunto. E se não conseguir tratar o assunto, se a pessoa não se arrepender, tem que ser tirado. A igreja tem que ser limpa. Ele não pode permanecer no meio da igreja. A gente chama isso de exclusão, não é verdade? A disciplina na igreja, irmãos, é o que diferencia a igreja do sistema mundano. Porque no mundo tudo pode. Até alguns criminosos também, tudo pode. Vai, entra na prisão, daqui a pouco está na rua de novo. Né, a gente fica indignado, muitas vezes, né, aquela saidinha, né, que eles inventam. Não estou falando do Lula, não. Né? Mas aquela saidinha, né, de Natal, disso, daquilo. E crimes terríveis acontecem. Então, no mundo tudo pode. Não há um limite. Não há realmente um sistema judiciário perfeito. Então, se nós falharmos com isso, nós vamos secularizar a igreja. Vamos fazer igual ao mundo. A disciplina nunca foi muito popular. Eu não gosto de disciplina, irmãos. Eu já fui disciplinado. Não gosto. Eu acho que ninguém gosta. E realmente, não é visto muito popular uma disciplina, mas o problema é que muitos consideram a disciplina como um castigo. E talvez, dependendo da igreja, talvez seja. Tem algumas igrejas que não sabem disciplinar. Né? Mas muitos acham que é um castigo, uma represária, uma punição. Mas a disciplina é muito mais do que isso. Porque ela envolve também ensino. Porque quando uma pessoa está cometendo um tipo de pecado, é porque não entendeu ainda que aquele pecado é terrível, que vai trazer consequência para ele, para a sua família, para as pessoas perto dele. Vai trazer problema físico, muitas vezes. Então, a disciplina também é ensino, é uma exortação, é uma advertência, repreensão e correção para que haja ordem na igreja. Para que haja ordem. O objetivo da disciplina é corrigir e restabelecer o discípulo a Cristo, o discípulo de Cristo, a igreja, restabelecer ele. O objetivo da disciplina não é chutar fora, mas o princípio é restabelecer, tentar trazer aquele irmão que talvez está afastado de Cristo, está longe de Deus, novamente para perto de Deus. Remover alguém do seio da igreja, no caso excluir, deve ser o último caso, quando realmente não tem jeito, para assim então tirar essa corrupção da igreja, podendo então apresentar essa igreja sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível, como a Bíblia nos diz. Afinal, irmãos, foi por isso que Cristo morreu, para nos apresentar realmente dessa forma, sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. Então, se há qualquer pecado, e irmãos sabem, o pastor sabe, esses pecados têm que ser tratados, principalmente tratando de pecados com repercussão grande, pecados que se tornam público, pecados que causam mau testemunho perante a sociedade, isso tem que ser tratado. Nós já fizemos isso no passado e não foi fácil. Não é fácil. A igreja secularizada, ela despreza a disciplina. Como eu disse, é como o mundo, tudo pode, não há nenhuma consequência, não há nenhuma disciplina, né, pecados terríveis dentro da igreja. Eu já vi até de pecados do próprio pastor, irmãos, e a igreja não cuidou,
não tratou a questão do pecado do próprio pastor. Aqui em Araguari mesmo já ouvi disso, de outras igrejas. Talvez alguns irmãos até sabem do que eu estou falando. Né, pastor pecou, adultério, e ainda está lá pastoreando. Continuou. Não foi tratado. Então a disciplina, a igreja secularizada despreza a disciplina, porque a disciplina visa a edificação do corpo de Cristo e a unidade da igreja. A falta de disciplina compromete a união, compromete a mensagem que você prega. Como é que uma igreja pode pregar ou dizer que é santa, né, se não há isso de verdade? Como é que o pastor pode pregar se ele realmente comete pecados terríveis? E o problema que eu estou dizendo é que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Então, compromete a união, compromete a mensagem, compromete o serviço da igreja como corpo de Cristo. Sem disciplina, todo pecado será considerado normal. E aí, se você chamar a atenção, você não pode me julgar? Agora, a frase-chave de muitos evangélicos é isso, né? Você não pode me julgar? Não entende aquele texto bíblico. Não vou entrar lá porque não tem tempo para isso, né? Aquele texto não diz que não pode julgar, mas diz que você tem que, pelo menos, não cometer o mesmo pecado da pessoa para você chamar a atenção dela. Não adianta que, vou usar como ilustração, brincando também, né? Eu falo, irmão, você tem que parar de mentir, irmãos. E você também continua mentindo, né? Então não adianta. A questão, esse texto lá fala sobre isso. Tira primeiro, né, a trava do seu olho, e aí sim você vai lá e tira, né, o cisco do olho do irmão. Mas todo mundo quer se... Não mexe comigo, não. Sou dono do meu nariz. Cuida da sua vida. E alguns até para, né, parar o problema logo, quando é confrontado com o seu pecado, eles dizem, não, mas você também faz isso. Né, eu não estou dizendo a mesma coisa, mas você também faz isso, ou aquilo. O que torna uma igreja assim? Uma bagunça, não é verdade? Uma bagunça. Em sexto e último lugar, a última característica de uma igreja, que uma igreja precisa desenvolver para não secularizar, ela precisa desejar a volta de Cristo. Precisa desejar ansiosamente a volta de Cristo. Quando foi a última vez que você orou, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, vem logo, Senhor. Não vejo a hora de sair daqui, Senhor, vem logo. Se faz um tempinho, é porque aqui está muito bom. Não estou dizendo com respeito à vida, não é isso, irmãos? Com respeito ao mundo mesmo. 1 Coríntios 15, 52 nos diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, a gente sabe, pelo menos nós cremos assim, né, puxando sardinha, porque cremos na Bíblia, né? O bíblico é que antes da segunda vinda de Cristo presencialmente aqui no mundo, onde ele vai pisar no Monte das Oliveiras, vai haver o arrebatamento. Antes da tribulação, nós cremos assim. E quando nós formos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor, como diz lá em Tessalonicenses. O problema, nós não queremos pregar sobre essa questão, mas o problema é que os cristãos, a igreja, tem se secularizado tanto que não deseja mais a volta de Cristo. Está muito bom aqui, pastor. Para que Jesus voltar? Para que sair deste mundo tão gostoso? A igreja que não secularizou, ela espera ansiosamente a iminente volta de Cristo, que está próximo.
Está próximo, logo a trombeta vai soar. Logo a trombeta vai soar. A igreja que vive assim, irmãos, esperando realmente a volta de Cristo, ela é fervorosa, ela é mais fervorosa. Ela se santifica mais, porque sabe que o seu mestre está a ponto de chegar. Quando eu era criança, muitas vezes a minha mãe falava, faz isso, quando eu chegar eu quero ver tudo arrumadinho. E aí você, somente não quiser levar aquela sorrinha básica, você vai fazer tudo certinho, porque sabe que ela vai voltar. Então a igreja que espera que Jesus está prestes a voltar, irmãos, eles se cuidam mais. Eles se santificam mais, eles dedicam mais para trabalhar mais para o Senhor. Eles são mais atuantes. Eles são mais desprendidos do mundo. Eles pregam a palavra de Deus com poder. Essas igrejas vivem unidas e elas servem aos necessitados, ou seja, elas fazem a sua parte. Essas igrejas não toleram o pecado. Os crentes dessas igrejas fogem do pecado. E ao mesmo tempo, essas igrejas pregam o evangelho. Eles convocam o mundo para o arrependimento e a salvação em Cristo. Igrejas assim são as igrejas que estão esperando ansiosamente a volta de Cristo. Não estão prendidos a este mundo. É interessante que talvez alguns de nós, irmãos, se formos tirados deste mundo, a gente não, mas eu vou ter que deixar isso igual a mulher de Ló. Vai querer olhar para trás, mas espera aí, Senhor. Será que nós não estamos na mesma situação da mulher de Ló? Quando formos levados, a gente vai sentir um pezinho, não, mas aquilo era tão bom, vou deixar isso para trás. A igreja que seculariza, os crentes que são mundanos, eles não vão gostar muito de ser levados para o céu, não, irmãos. Sinceramente, eles vão, não, mas já. O salvo em Cristo sabe que aqui, o salvo verdadeiro, ele sabe que aqui não é a sua cidade permanente, mas ele busca, ele espera ansiosamente a futura cidade, a cidade celestial. Conforme diz em Hebreus 13, 14, e também Filipenses 3, 20. Hebreus 13, 14 nos diz, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Filipenses 3, 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos deste mundo, como uma seita e prega, nós não vamos herdar este mundo. Sim, nós vamos voltar depois. Mas nós vamos herdar ao ponto de criar raízes aqui. E nós passamos uma vida inteira criando cada vez mais raízes mais fortes aqui no mundo. Cada vez mais raízes. Por isso que eu digo, irmãos, eu tenho medo de alguns cristãos, na hora que você tirar daqui, arrancar essas raízes. Não. Eu tenho medo. Os cristãos não pensam mais no céu, não olham mais no céu, não esperam mais a volta de Cristo, não oram para Cristo voltar, porque está muito bom aqui. O salvo em Cristo tem consciência de que está neste mundo por pouco tempo, que não vale a pena esperar muito deste mundo, mas ele espera a salvação total, completa, como nós já falamos hoje, na volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos ser completos, vamos ser santificados. O que é corruptível, aquilo sujeito à corrupção, vai se tornar incorruptível. Que maravilha, irmãos! A igreja que não vive na expectativa da volta de Cristo está secularizada. Basicamente está enfeitiçada e até mesmo embriagada pelo cálice ou a bebida que o mundo oferece. Não quer sair. Está enfeitiçado. Está muito bom aqui. Você vê aí, não sei nem se eu posso entrar nisso, mas
Eu já preguei sobre isso, né? A questão de cristão entrar na política, né? Para quê? Para que se a igreja vai sair daqui? Tentando aí defender, fazer leis para a igreja. Não, o mundo vai ter que realmente ficar na pior mesmo. A igreja vai ter que ser perseguida mesmo. E não é político que vai mudar isso. As profecias vão cumprir. É como realmente se quisesse, né? Como se pensasse que a igreja fosse ficar aqui por toda a eternidade, aqui na terra. Tomara que o Bolsonaro ganhe, amém? Mas se não ganhar também, as profecias vão cumprir do mesmo jeito, com ele ganhando ou não ganhando. Concluindo, hoje muitas igrejas secularizadas não têm estas 6 características. Elas não têm um profeta de Deus, ou seja, alguém que transmite fielmente o que está nesse livro. Não tem. Elas não têm a mensagem da palavra de Deus, ou seja, a mensagem bíblica não é mais pregada, mas os pensamentos humanistas, psicologia humana, filosofia humana e outras coisas semelhantes. Elas não têm comunhão verdadeira, apenas nos dias de culto, apenas quarta-feira e domingo, né? A nossa igreja é quarta e domingo, né? As outras é outros dias. Tirando esses dias, ninguém se vê, ninguém sabe o que aconteceu, se morreu, se viveu, ninguém sabe de nada. E é interessante que algumas igrejas, eu já percebi, né, conversando com pessoas de outras igrejas, que nem sabem, né, que é da mesma igreja. Uma vez, 2 pessoas que encontrou, queria convidar você para ir na minha igreja. Rapaz, sério? Mas onde que é a sua igreja? A igreja tal, lá, tal lugar, né, tal. Mas eu sou de lá. E nem se conheciam, imagina o problema. Não tem comunhão. Elas não têm diaconia ou serviço, elas não se preocupam em ajudar as pessoas. Mas, como os irmãos vão entender bem de qual igreja estou falando, elas se preocupam em tirar cada vez mais das pessoas. Cada vez mais. Tem aqui isso aqui, tanto. Traz aqui, vende seu carro, traz o dinheiro aqui. Vende sua casa, traz o dinheiro aqui, Deus vai te abençoar. Elas não se preocupam em ajudar as pessoas, mas se preocupam cada vez tirar mais. Elas não têm disciplina ou limpeza. Tudo pode. Ninguém pode julgar ninguém. E elas não desejam a volta de Cristo. Nem pensa. Porque está muito bom aqui. O mundo é muito gostoso. Irmãos, mas nós cremos que há esperança para a igreja. Sempre há. Graças a Deus nada está perdido, porque já tem profecia bíblica que vai haver um remanescente. A igreja fiel. Essa verdadeira igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, santa, irrepreensível. Temos profecia falando sobre isso. Então há esperança para a igreja, desde que a igreja realmente não se conforme com este século. A igreja de Cristo, mesmo perseguida, pequena, pobre, ela vai triunfar, porque ela depende do poder de Cristo. Então ela vai triunfar. O mundo caminha em passos largos para a destruição, para a morte e destruição eterna, separação eterna de Deus. Mas a igreja do Senhor Jesus, cheia do Espírito Santo, ela deve ser um exemplo vivo. Nós, nas ruas, nossas casas, nossos trabalhos, devemos ser exemplos vivos de fé, exemplos vivos de amor, e principalmente exemplos vivos de esperança, que Jesus é o Salvador, que Ele vai voltar, e tudo será diferente, tudo irá para melhor, desde que realmente você, receba Cristo. Senão, aí é totalmente o contrário. Como eu preguei outro dia, a salvação, no evangelho de salvação em Cristo, é um evangelho de salvação, mas ao mesmo tempo de condenação.
é como se tivesse uma doença incurável. Mas tem um remédio. Você toma o remédio, você é curado. Se você não toma, você morre. O evangelho é assim. Então, realmente, se você receber Jesus, só tem alegrias. Não estou dizendo que você não vai ter problema, mas a alegria, né, a abundante vida que Jesus nos dá, supera todos os problemas que nós passamos no mundo, porque nós sabemos que vamos estar para sempre com Ele no céu. E não vai haver mais problema, não vai haver mais enfermidade, mas vamos estar para sempre com Ele. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. E eu agradeço também, mais uma vez, a vida do pastor Simei, da qual produziu essa mensagem, transmitiu, e nós então aí sentimos de Deus de transmitir essa palavra, essa mensagem do pastor Simei, grande amigo meu. Oremos. Pai,